Oi pessoal, tudo bem? Nós somos Sofia, Rafa e Laura e vamos falar sobre a ponte de emergência, ou mais conhecida como a ponte de Da Vinci. Vamos contar qual foi o motivo de sua criação, sua história e alguns fatos interessantes sobre o criador dessa ponte, que é Leonardo da Vinci. Leonardo de Ser Piero da Vinci nasceu em 15 de abril de 1452 em Villa de Vinci, na Toscana, Itália. Seu sobrenome é derivado ao lugar onde nasceu e foi criado, na comuna da Vinci. Leonardo era filho da camponesa Caterina Lippi e do tabelião Piero da Vinci. Pouco se sabe da infância de Leonardo. Passou a sua juventude na cidade de Florença. Depois, ele morou em Milão, Roma e, por fim, na França. Foi um polimata, ou seja, seu conhecimento não está restringido apenas a uma área, sendo cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico. Leonardo era, como até hoje, conhecido principalmente como pintor. Duas de suas obras, a Mona Lisa e A Última Ceia, estão entre as pinturas mais famosas e mais reproduzidas, e sua fama se compara apenas à criação de Adão de Michelangelo. O desenho do homem vitruviano, feito por Leonardo, também é tido como um ícone cultural. Em 1476, Leonardo da Vinci, juntamente com mais 3 alunos do ateliê de Verrocchio, foram acusados de sodomia. Segundo a acusação referente a Leonardo, ele teria tido relações homossexuais com Jacopo Saltarelli, um jovem de 17 anos muito popular à época em Florença como prostituto. Foi inocentado, porém teve que pagar uma multa e aguentar a humilhação pública. De setembro de 1513 a 1516, Leonardo passou a maior parte do seu tempo vivendo no Belvedere, no Vaticano, em Roma, período durante o qual Rafael e Michelangelo também estavam em atividade. Em 1516, passou a trabalhar diretamente a serviço do Francisco I da França, e foi-lhe concedido o solar de Clos-Lucé. Foi aqui que ele passou os 3 últimos anos de sua vida e morreu em 2 de maio de 1519. Em 1502, Leonardo da Vinci produziu um desenho de uma ponte como parte de um projeto de engenharia civil para Sultão Bayezid II de Istambul. Nunca foi construída, mas a visão de Leonardo foi ressuscitada em 2001, quando uma ponte menor, baseada no projeto dele, foi construída na Noruega. Sem lançar mãos de cordas, suportes estruturais e vários tipos de pregos, Leonardo projetou a ponte de emergência. Durante avanços ou recuos militares, não havia tempo ou força humana suficiente para construir uma ponte comum. Portanto, Leonardo projetou uma que pudesse montar e desmontar rapidamente, usando apenas varas e uma equipe de 3 ou 4 pessoas. Quando Da Vinci desenhou a ponte, sua ideia era de ser uma ferramenta militar, tanto que escreveu em uma carta sua, proposta para o Duque de Milão, Ludovico I Moro, propondo uma construção rápida de pontes de emergência para fins militares. Permite a passagem rápida e imprevisível de tropas sobre o rio, para caso de acontecer um sucesso na guerra. Pode ser utilizada com madeiras que se entrelaçam sem cordas ou ferramentas, forte o suficiente para o peso de um número relativamente alto de pessoas. Em 17 de maio de 2006, o governo turco decidiu construir a ponte de Leonardo para medir o Corno de Ouro. O Corno de Ouro, ou Chifre de Ouro, é um estuário que divide o lado europeu da cidade de Istambul. Com o Mar de Mármara, o Corno de Ouro forma uma península com um profundo porto natural. Os estudos de Leonardo sobre pontes militares têm sido numerosos. Ferramentas fundamentais na logística de exércitos, para os quais a mobilidade e a rapidez de movimento se tornaram cada vez mais decisivas para marcar o destino das batalhas. Essa ponte de resgate, brilhante pela essencialidade das técnicas de construção, pode ser construída em um tempo muito curto e imediatamente destruída após o uso. A distribuição das cargas ao longo da treliça dos troncos das árvores presas junto permite o apoio seguro de grandes pesos, homens, animais, veículos.
A ausência de acessórios como corda e ferro favorece o rápido desmantelamento da estrutura, que perde sua excepcional estabilidade se for privado de apenas um dos elementos que a compõem. Uma ponte construída sem pregos e cordas, com o entrelaçado inteligente de troncos de madeiras de castanha. Em 1502, explicou que este projeto os chineses usavam para usos agrícolas, mas seu projeto seria utilizado para guerras, sendo postos estratégicos em cima dos rios. E você pode também fazer uma versão dessa ponte do Leonardo na sua casa, usando lápis. Você não vai precisar de nenhum tipo de cola ou prego para prender essa ponte, mas vai precisar fazer alguns encaixes nos lápis, como esses daqui. Para fazer os lápis com os encaixes, os melhores são esses lápis quadrados, porque você vai precisar fazer um encaixe no meio e exatamente do lado oposto, 2 encaixes nas pontas. Então, no lápis redondo é muito mais difícil você ter noção do em cima e embaixo. Por isso, é melhor usar o lápis quadrado. E as marcações. Não precisa usar lápis do mesmo tamanho, lápis novinhos, eu não usei. As marcações são: em um lado, 2 centímetros e 14 centímetros. E no lado oposto, 8. Usando uma lixa, você pega um lápis redondo e coloca a lixa em volta e usa para raspar, para fazer essas marcações. Você precisa fazer até exatamente a metade do lápis. Eu fiz esses encaixes em 12 lápis. Você pode fazer em mais ou em menos da sua preferência, mas menos a ponte vai ficar um pouco sem graça. E no total são 18. 12 marcados e 6 serão as travessas. Como eu não usei lápis novos, eu fiz duplas de lápis que têm mais ou menos o mesmo tamanho para montar a ponte. Para começar a montar a sua ponte, coloca um dos pares de lápis, mais ou menos do mesmo tamanho, em paralelo, sempre com a marcação do meio virada para cima. Aí você pega um lápis normal e coloca no meio. Pega outro lápis normal, eu vou montar a ponte para essa direção. E coloca embaixo, nas marcações de baixo. Pega outro par dos lápis com marcação. Vai pegar um com a parte do meio virada para cima e encaixar. E o outro também. E você vai seguir fazendo isso até terminar a ponte. E esse é o resultado final da ponte. Quanto mais força a gente coloca nela, mais firme ela fica. A força que você coloca em um ponto se distribui pela ponte inteira e ela fica até mais firme. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado de saber um pouco mais sobre uma das obras de Leonardo. Deixem um like e comentem do que acharam do nosso trabalho. Se cuidem, tá bom? Bebam bastante água e fiquem em casa, por favor, para essa quarentena acabar, tá legal? Beijo, beijo pra vocês!